setor público. Daí a gente começou a ver o seguinte: o que elas fazem com esse dinheiro? E a gente começou a ir no balanço financeiro de fundação por fundação. E o padrão era fundamentalmente o mesmo. Cerca de 50% a 60% do dinheiro que passava pelas fundações era usado para pagamentos a pessoas físicas e jurídicas. Um pedacinho pequenininho, 2 a 3%, aparecia como repasse para a Universidade de São Paulo. E os outros 40, 43% era usado para pagamento vale, para infraestrutura, recolhimento de taxa, imposto, etc, etc e tal. Então, a gente descobriu o seguinte: elas não repassavam quase nada, como elas diziam, para a universidade pública. Na soma e na média, elas nunca repassaram mais do que 3% do orçamento da USP para a Universidade de São Paulo. O que é muito bom, porque mostra com clareza que a universidade pública não depende de entidade privada para se financiar. O que é muito ruim, porque mostra que essas fundações só se dizem de apoio, mas na prática não estão lá para isso. E mesmo os 2 ou 3% que elas diziam gastar na universidade, a hora que a gente foi ver aonde esse dinheiro era gasto, o que a gente descobriu? Eles eram gastos na universidade, na maioria dos casos, para criar infraestrutura para a própria fundação dentro da universidade. Para construir prédio para a fundação, para equipar sala de aula para curso pago, que é legal para a fundação, para comprar equipamento dentro da universidade para a fundação usar. Então, na verdade, o repasse é praticamente nulo. Então, elas não tinham patrimônio, não deveriam ser fundação no início, elas conseguiam captar muito dinheiro, elas não deixavam nada desse dinheiro na Universidade de São Paulo, e esse dinheiro era dinheiro público. Daí a gente fez a outra pergunta: bom, quem são as pessoas físicas e jurídicas para onde vai cerca de 60% do orçamento das fundações? Alguém aqui consegue sugerir para onde, quem deveriam ser essas pessoas? Na maioria dos casos, essas pessoas eram os próprios docentes da universidade que constituíram a fundação ou que eram contratados pela fundação para participar de projetos da fundação com aqueles órgãos públicos que repassavam os dinheiros. E as empresas, as pessoas jurídicas, na maioria dos casos também eram empresas de alguma forma vinculadas a esses mesmos docentes da Universidade de São Paulo, né? Então começou a criar uma situação de claro conflito de interesse no setor público, onde quem trabalha no setor público não pode simultaneamente estar atuando numa entidade privada, salvo situações específicas. Quem trabalha numa universidade, por exemplo, sem dedicação exclusiva, essa pessoa pode trabalhar numa entidade privada. A outra discussão é se deve, se é ético em certas situações, mas pode. Agora, quem está em dedicação exclusiva e quem está em cargo de administração, quem é chefe de departamento, diretor, reitor, não pode, mas acaba participando, infelizmente. Bom, então o dinheiro beneficiava essas pessoas. Tá, será que beneficiava muito ou pouco? A gente acabou conseguindo dado de repasse de uma taxa que a reitoria instituiu sobre complementação salarial que os docentes recebiam. E em alguns casos, tipo, no Departamento de Administração da Faculdade de Economia, a gente descobriu que em 2001, em média, cada um dos 60 docentes recebeu como complementação salarial 39 mil por mês. Isso quando o salário de um doutor na época era R$ 3.500. Então, complementação era 10 vezes o salário em RTDT. Na Fundação Gonzolini, na Politécnica, era R$ 4.500 por mês em média. Isso dado oficial. Precisa ver se na prática isso não era ainda mais. E daí muitos docentes começaram a falar: mas qual o problema de eu ganhar um dinheiro? Eu faço as minhas coisas. O problema é que no setor público a tua isenção fica comprometida a hora que a fonte de quem te mantém não é a instituição para a qual você trabalha, é
só esse pequeno detalhe. Uma pessoa que recebe uma vez, ou que recebe metade do salário de uma instituição privada, a hora que tiver um conflito de princípio ético ou de finalidade do seu trabalho, ele vai ter liberdade para abrir mão daquele dinheiro que vem do setor privado? Vamos supor que alguém, eu brinco com isso, eu falo, vamos supor que eu tivesse envolvido com complementação salarial e daí lesse um livrinho aqui do ANDE, Sindicato Nacional, e falasse, puxa vida, eles estão certos. Eu tinha esquecido que funcionário público na estrutura republicana não pode ter relacionamento com o setor privado, porque isso tira a isenção do agente público e ele perde, portanto, a sua competência como agente público. Isso está errado. E daí eu vou para casa, falo, eu uno minha mulher, meu filho, meu neto e falo assim, sabe que o vovô aqui, o papai descobriu que ele está fazendo uma coisa que é eticamente incorreta, mas não tem problema nenhum. Agora que eu descobri isso, eu abro mão de metade do meu salário e tudo bem. É assim que funciona? Não é assim, né? Bom, então